Inflação, um termo tão conhecido, porém muitas vezes incompreendido. Atualmente, a inflação está impactando a vida de milhões de brasileiros com a alta dos preços. Nesse vídeo, irei falar sobre o que é a inflação, entendendo suas causas e também consequências. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é Conhecimento Expandido. A inflação é um termo da economia frequentemente utilizado para designar o aumento geral dos preços na sociedade. Ela representa o aumento do custo de vida para o consumidor e para as empresas, resultante da elevação dos preços dos produtos e da desvalorização da moeda. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Quando notamos que alguns produtos são mais caros hoje do que eram antes, significa que seu preço inflacionou. Normalmente os processos de inflação são prejudiciais para o consumidor, apesar dos reajustes nos salários. A inflação torna-se prejudicial para a sociedade quando o seu nível aumenta em uma velocidade grande, pois os reajustes salariais levam mais tempo para serem implementados, o que diminui o poder de compra do consumidor. É por isso que sempre existem reclamações quando uma classe trabalhista fica por muito tempo sem reajuste salarial, uma vez que o custo de vida está constantemente elevando-se graças à inflação e outros fatores. Assim, se uma pessoa começa a ganhar mais, porém esse aumento está abaixo da taxa de inflação, significa que ela está ganhando menos do que antes, porque o seu poder de compra passou a ser menor, o que normalmente se encaixa no quadro brasileiro. A inflação é medida através dos índices de preços. O Brasil possui diversos índices de preços, mas o principal é o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, o famoso Índice IPCA. O Índice IPCA considera uma cesta de consumo de produtos, bens e serviços básicos, como por exemplo alimentação, moradia, transporte e outros, que refletem o comportamento das famílias brasileiras. O IPCA não é capaz de medir com exatidão o impacto da inflação, uma vez que ela atinge muito mais a renda de uma família de classe baixa do que a renda de uma família de classe média ou alta, pois estes possuem poderes de compra muito diferentes. A inflação atingiu em agosto de 2021 quase 9%, índice que não alcançava desde 2016. O preço médio da gasolina no Brasil chegou a R$ 5,99, graças ao preço do barril de petróleo, e segue uma sequência de alta forte desde o início do ano. Isso se deu pela abertura das economias após a pandemia e também a dinâmica da OPEP. Além do aumento de preços monitorados pelo governo, como a energia elétrica e os combustíveis, ocorreu um crescimento do preço acima do previsto em outros itens da cesta de consumo das famílias. Analistas alertam que a inflação está mais alta, mais disseminada e mais duradoura do que se estimava anteriormente. Porém, a inflação não está concentrada em um item só. O índice de difusão, que aponta a distribuição da inflação pelos diferentes tipos de produtos, ficou em 64% em maio de 2021. Graças à pandemia, os problemas na cadeia de suprimentos impactam a produção de diversos itens. Dessa forma, a inflação está muito concentrada em bens comercializáveis, um choque de oferta que continua porque a economia não se normalizou. Em maio de 2021, a energia elétrica subiu 5,37% devido à entrada em vigor da bandeira da tarifa vermelha, que aumenta a cobrança adicional sobre a conta de luz. As famílias também gastaram mais com gás encanado e o gás de botijão, que acumula uma alta de 24,05% em 12 meses consecutivos de aumentos. A gasolina subiu 2,87%, acumulando um aumento de mais de 45% em 12 meses. Apenas as altas da gasolina e da conta de luz responderam por quase metade da inflação do mês. Também houve elevação nos preços do gás veicular, etanol e óleo diesel. Na alimentação, as frutas ficaram mais baratas, mas houve uma nova rodada de alta de preços nas carnes e na alimentação fora de casa. Também pesaram mais no bolso do consumidor os medicamentos, planos de saúde, itens de vestuário e artigos de residência. Embora haja um cenário de recuperação da economia, o mercado de trabalho ainda mostra um desemprego elevado e renda comprimida. Após algumas pesquisas, é possível apontar que um dos causadores do aumento da inflação seja a volta dos pagamentos do auxílio emergencial, uma vez que é bem possível que o retorno do benefício tenha gerado uma demanda por bens pontuais, em atividades como vestuário, artigos de residência e alimentos, que tiveram alta de preços recentemente.
Além do contexto atual da pandemia, existem 6 causas gerais que podem aumentar a inflação. A primeira forma, que é bem comum, é por meio dos gastos públicos. Os governos são responsáveis pela emissão do dinheiro e, quando eles decidem imprimir mais moeda do que o habitual, poderão fazer com que o poder de compra da população seja reduzido. Assim, os preços sobem. Outra maneira que os gastos públicos podem contribuir para a inflação é através dos impostos. O maior recolhimento aumenta os custos das empresas e, dessa maneira, o acréscimo é repassado aos preços para o consumidor final. Outra causa é a formação de cartéis. Quando há pouca concorrência em um mesmo segmento da economia, as empresas podem formar cartéis. Assim, essas empresas têm o poder de regular a oferta e determinar os preços dos ativos, deixando os clientes reféns de suas políticas, afetando diretamente a inflação. A indexação dos preços também está relacionada ao crescimento da inflação. Ou seja, o valor da etiqueta de um item está diretamente relacionado a outro valor ou alíquota. É comum que o preço dos aluguéis seja indexado ao IGPM, Índice Geral de Preços Mercado. Nesse caso, o preço vai acumulando os reajustes e, dessa forma, a inflação hoje é o patamar inicial de amanhã. Os custos de produção também são um fator relevante. Sempre que a matéria-prima, impostos ou outros custos aumentam, o valor é repassado ao consumidor no preço final. Por isso, quando há oscilação nos gastos das empresas, a inflação também sobe. A oferta insuficiente é mais uma das causas reais da inflação. Na relação de oferta e demanda, quando não há produção suficiente, o comprador paga o valor que for necessário para adquirir um bem ou serviço. Assim, se a demanda é maior do que a oferta, a tendência natural é que os preços subam. O último motivo que leva ao aumento generalizado dos preços é a inércia, isto é, a estagnação de políticas que fazem com que os valores continuem subindo. Por exemplo, um grupo de empresários acredita que haverá uma alta de inflação nos próximos meses. Por antecipação, eles sobem o valor da renda dos seus produtos. Como consequência, realmente haverá inflação, já que o empresariado apostou na elevação dos preços. A dívida e as contas públicas do Brasil estão sempre em uma situação ruim. Então, por que o governo simplesmente não imprime mais dinheiro para sair dessa crise e investe em saúde, educação e outras áreas? Essa é uma pergunta que passa pela cabeça de muitas pessoas, mas é claro que não é fácil assim. O descontrole da inflação é a consequência mais clássica de imprimir dinheiro. Perda de credibilidade, fuga de dólares e necessidade de juros altos, além do desemprego e recessão, são efeitos recorrentes da medida de imprimir dinheiro. É normal que a quantidade de dinheiro disponível em um país, contada pelas notas, moedas e saldos nos bancos, cresça ao longo do tempo, conforme crescem os investimentos e a produção. Isso, porém, acontece de forma gradual e tende a acompanhar o ritmo da expansão da própria economia. Mas, fabricar mais moeda é uma forma artificial de fazer isso, porque só um dos lados da balança cresce. Emitir moeda faz as pessoas terem mais dinheiro e quererem comprar mais, mas a quantidade de bens disponíveis continua a mesma, e isso faz os preços subirem. Por outro lado, aumentar a produção e os serviços não acontece no mesmo ritmo. Ou seja, por mais que a população tenha teoricamente mais dinheiro, quando ela vai consumir, por exemplo no mercado, os comerciantes rapidamente aumentam os preços, o que anula o poder de compra das pessoas. A partir daí, ocorre a alta rápida dos preços que come a renda dos trabalhadores e empobrece a população. Além disso, empresários congelam projetos e estrangeiros deixam de investir no país. Tudo isso faz o dólar disparar, o que também faz os preços aumentarem e gera ainda mais inflação. Conforme o dinheiro perde valor, o governo precisa mais dele e se vê obrigado a imprimir mais dinheiro, o que resulta em mais perda de valor. O resultado da bola de neve é a hiperinflação, que é quando ocorre o aumento dos preços de pelo menos 30% a 50% ao mês. Existem diversos exemplos práticos de grandes crises inflacionárias. A Alemanha viveu uma das piores hiperinflações que se tem notícia. O governo alemão recorreu à máquina de dinheiro para pagar a conta devastadora da crise econômica. Em 1923, a inflação chegou a 29.500% ao mês, equivalente a 20% ao dia. Para se ter uma ideia, todo o dinheiro em circulação na Alemanha em 1913 dava para comprar apenas 1 quilo de pão 10 anos depois. Além disso, você com certeza já ouviu o relato de algum familiar mais velho sobre o período da década de 80, onde era necessário que se armazenasse muita comida dentro de casa, graças ao aumento sucessivo dos preços. O Brasil passou a maior parte do século XX com a inflação de 2 dígitos ao ano.
Porém, na década de 1980, esteve oficialmente em um estado de hiperinflação, onde a mesma alcançou a casa de 233,5% ao ano, com uma variação de até 80% ao mês. Mas, afinal, como se combate a inflação? O governo tem basicamente dois segmentos de ação para o controle inflacionário: as políticas monetárias e as políticas fiscais. Existem várias medidas que podem ser tomadas, mas sem dúvida, a mais popular e que surte efeito mais rápido é a elevação da taxa de juros, resultando na diminuição da demanda por produtos e serviços, considerada uma política monetária. Uma política fiscal possível é o aumento de impostos, que reduz também o consumo da população. Ou seja, controlar a inflação implica em sacrifícios como desemprego e baixa produtividade. E isso resulta num debate que divide economistas entre meios definitivos para manter a inflação no nível ideal e os divide entre vertentes de atuação, mas isso já é um tema para outro vídeo. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!